Oi, eu sou a Amanda Pinheiro Eu sou Rebeca Cruz. e você está ouvindo o Bloom Talks. Nosso podcast que depois de um pequeno hiatus, está de Hiatus, volta. no plural. Depois de um pequeno hiatus no plural mesmo, nós voltamos e estamos muito felizes de estar de volta. A gente ama gravar podcast. Isso aqui é muito sobre a nossa essência, né? Sobre a nossa amizade. Eu e a Rebeca, para vocês terem uma noção, antes da gente começar a gravar esse podcast, ficou 1 hora no Skype conversando assuntos aleatórios que não Sim, sobre a necessariamente, vida. que não necessariamente tinham a ver com o podcast. Mas então, Rebeca, a gente hoje vai falar sobre. Pode falar, conta pra Ah, mim. eu posso falar? Pode, tá É, no a, título, gente, mas a gente faz o suspense. a gente faz suspense só pra fingir. A gente tava conversando sobre essa fase que a gente tá de querer se reinventar. Essa vontade da gente se reinventar, sabe? De criar coisas novas. De sair da inércia que a gente se encontra, às vezes, em um período da vida. E começar a se mover, sabe? Parar com esse medo do começar, entendeu? Essa procrastinação, que é esse medo de falhar. E simplesmente o começar. Eu escuto muito uma frase de tipo, o feito é melhor que o bem feito. A gente idealiza muito de como as coisas têm que ser e a gente acaba não realizando. Então, como sair desse ponto, dessa linha de partida, sabe? E começar a corrida, de realizar um sonho, de construir algo, de se tornar mais criativo, sabe? Sim, e eu acho que um bom ponto para a gente começar é o ponto que você. Eu acho que tem duas barreiras que talvez sejam barreiras difíceis de atravessar no primeiro momento, pela sociedade que a gente vive, acho que pela situação do nosso país no momento. Não falo nem política, falo econômica mesmo, sabe? Porque isso afeta as nossas casas e aí, querendo ou não, afeta a nossa capacidade de sonhar. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade de sonhar quando eu vejo que meus pais estão com alguns problemas, tipo assim, reclamando das contas, entendeu? Tipo assim, você começa a pensar de uma forma não muito prática, porque o sonho, Nossa, muito. ele vai muito na contramão da racionalidade, né? A gente pode colocar dessa forma. Aham. E aí você, tipo assim, tá vendo uma situação na sua casa, às vezes, sei lá, às vezes é uma situação com você. Você perdeu seu emprego, você tá sem grana, tá devendo aí conta de telefone, o cartão, nananã, vários boletos, as contas chegando. Como é que você fica incentivado a sonhar com algo, sendo que a sua realidade é te puxando pra um lugar tipo assim, mano, tu tem que arrumar um emprego pra pagar tuas contas, para de viajar na maionese. E eu acho que É. muitas vezes o nosso maior obstáculo na hora de sonhar é esse. Eu, particularmente, vejo isso na minha vida. Acho que é uma coisa que eu nunca falei aqui no Bloom. Se eu já falei, gente, vocês me perdoem, porque a minha memória é igual a da Dory. Mas eu fiz uma faculdade que depois eu descobri que eu já sabia no início que não era muito o que eu queria, mas eu fiz por uma questão de que eu queria um emprego fácil, que eu me formasse e conseguisse um emprego de uma maneira simples depois. Então, eu fiz uma faculdade que me possibilitasse isso, que eu saberia que haveria mercado de trabalho. Eu gosto muito de sonhar quando eu tô num lugar seguro, sabe? Uhum. Sonhar a partir da estabilidade te dá asas maiores para voar. Vou partir daí, porque te dá segurança. Sonhar com segurança é muito bom. Só que aí a gente está sonhando conforme as nossas circunstâncias, correto? Então, eu acho que o ponto que eu creio, eu creio que Deus criou a gente com um espírito sonhador, porque a gente tem a eternidade dentro da gente. Então a gente Sim, sempre sonha em realizar algo e sempre o próximo passo. O que a gente pode fazer na próxima vez? O que a gente pode fazer diferente? O que a gente pode fazer melhor? Onde eu posso ir? Quais países eu posso conhecer? O que eu posso criar com as minhas mãos? Até onde eu posso ir? Isso tudo leva tempo. E sem tempo a gente não tem como sonhar. Cara, se fosse um muro, né, que você tem que colocar a primeira fila de tijolos e ir construindo bem aham, devagarzinho para você ver a coisa criando forma. Só que escada aí não você existe precisa. sem primeiro degrau.
Eu acho que o sonho, ele é muito como se fosse a planta de uma casa. Antes de você ver a casa construída, você precisa do desenho, do Uhum. esboço, das medidas. E, tipo assim, ninguém faz uma planta, a não ser arquiteto e formação. Mas quando você faz uma planta de uma casa, é porque você quer construir aquela casa. Sim, Você, com certeza. Você você gasta. planejando onde você vai estar. Já Aham. tá se vendo no futuro. Você gasta tempo fazendo as escalas, as medidas, quantos metros vai ter a sala, qual vai ser a cor do piso, se eu vou usar madeira, se eu vou usar outro material. Então, eu acho que os nossos sonhos têm que ser assim. A gente tem que acreditar tanto a ponto de planejar. Aí entra a parte que eu acho um pouco mais difícil, né? Mas eu vou deixar você concluir seu ponto sobre os sonhos, aí eu depois falo dessa parte. Cara, mas é isso que você falou da questão financeira. Acho que olhar para nossas circunstâncias trava muita gente de tipo, cara, eu tava sonhando, eu tava sendo muito surreal, viajando muito, literalmente na maionese, e de tipo, cara, olha a minha situação agora. Como que eu posso sonhar em fazer o intercâmbio dos meus sonhos? Ou construir algo sendo que para agora tá tão apertado, eu não consigo nem tirar um pouquinho uma reserva para poder ir construindo aos poucos. Eu tenho que procurar um emprego melhor, eu tenho que ter mais rentabilidade em alguma coisa. Sabe? A gente fica pensando do como fazer com as nossas próprias mãos, sendo que, às vezes, por a gente tomar um passo de fé em direção àquilo, parece que Deus vai assim, tá, você está indo na direção correta, toma aqui o próximo passo, o próximo degrau para você subir, e o próximo, e o próximo, e o próximo, e o próximo. E você vai construindo. Não é uma coisa que é, tipo, instantânea, mas eu, hoje em dia, estou me movendo muito por fé para realizar meus sonhos, porque se eu olhar para as minhas circunstâncias, não sai do lugar. Cara, eu acho muito interessante a gente falar sobre isso, porque tudo na nossa vida. Gente, quem conhece eu e Rebeca sabe que a gente é crente, né? Então a gente sempre vai falar de Crente fé, evangélica. evangélica. E aí a gente sempre vai falar de fé, Amanda! a gente sempre vai falar. Tô brincando, galera. A gente sempre vai falar de fé, a gente sempre vai falar do que a gente acredita aqui no nosso podcast, porque é o que a gente vive, né? Não tem muito como Sim. fugir disso. E eu acho que isso é muito real. Eu acho que uma prova de que Deus está dentro da gente é a nossa capacidade de sonhar e expandir. Muitas vezes a gente pensa, até quando a gente está dentro da igreja, que o sonho só é um sonho se o seu sonho for ser um missionário, Ah, se o seu sonho for ser um pastor. E, cara, tipo, não, não sabe? desvalorizando esse sonho, mas. Exatamente. A gente não está desvalorizando esses sonhos, porque são sonhos super válidos. E se você foi chamado para isso, cara, faça, que você vai ser muito realizado. Sim, com certeza. Mas existem sonhos mais comuns que são sonhos nossos e às vezes são sonhos de Deus. Às vezes o seu sonho de abrir uma empresa, de ter o seu negócio, de ser o CEO de uma marca, enfim, vai ver muitas vezes esse é o sonho de Deus também para sua vida, porque ele sabe que lá você vai fazer a coisa certa. Eu acho que a gente tem que ir para esse lugar onde a gente entende que às vezes aquele sonho que está ardendo dentro da gente também é um sonho de Deus, sabe? Eu Uhum. tiro muito isso de uma conversa que eu tive ultimamente. As pessoas estavam falando assim: Ah, mas o que que você queria ser quando você era criança? E eu respondi para a pessoa: famosa. Porque foi sempre que eu queria ser quando eu era criança. Por que não? Não está Eu, tipo errado. assim, eu não me lembro de um momento da minha infância que eu falei assim: eu quero ser médica, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Eu queria ser Eu já quis. famosa. E Eu eu já não quis ser queria, veterinária, bailarina e médica. tipo assim, eu não. E astronauta. Eu não queria Nunca. ser não, esses são os sonhos padrões de criança: Ah, sim. veterinária, bailarina, médica e astronauta. Aham. Eu nunca. Eu nunca tive um sonho, tipo assim, normal. Eu sempre ficava assim, gente, eu quero estar na TV. E, tipo assim, eu não sabia se eu queria ser atriz, se eu queria ser comediante. Eu não sabia o que eu queria. Mas eu sempre soube que eu queria estar na TV. E aí, depois de um tempo, eu falei assim, eu queria ter um programa. Queria muito ter um programa. Te E olha que vejo totalmente engraçado. tendo um talk show. Eu tenho um programa, porque o podcast do Um Talks é o meu programa com a Rebeca. De certa forma. Licença! E a gente não tá na TV porque a TV está defasada, aquelas. Se alguma emissora quiser me contratar hoje, eu tô assinando um Hoje contrato. tô aceitando. E SBT, gente, meu sonho é trabalhar na SBT. Tem muita gente que sonha com a Globo, né? Eu sonho com a SBT. Eu acho, Maís e Priscila Alcântara estão eu aí, acho meus muito filhos. família e eu adoraria que meu patrão fosse o Silvio Silvio Santos. Santos. Eu ia Sim. amar. Eu não vou mentir pra você, eu iria amar. Esse era o meu sonho de criança. E eu
posterguei muito esse sonho porque eu ficava pensando assim, isso não é um sonho possível. Olha a minha realidade. Quando eu era criança, tinha uma realidade bem diferente da que eu tenho hoje, né? A gente morava em comunidade, enfim, eu sempre estudei em colégio público, então, tipo assim, eu não tinha muito aquele suporte para me dar ao luxo de sonhar com grandes coisas. Os meus sonhos eram sonhos. Os sonhos que eram me impostos pela minha realidade eram sonhos muito, hum, tipo assim, de sobrevivência, sabe? Não eram sonhos. Eu Sim. não era movida pelo propósito que eu queria na minha vida. Eu era movida pela necessidade, entendeu? E não Uhum. era nem porque eu queria, era porque De querer mudar sua realidade, né? me foi imposto que eu deveria procurar uma coisa melhor. E como você procura uma coisa melhor? Cara, eu acho que uma coisa também impede muita gente de se recriar, de se reinventar, é a bendita da procrastinação. Quase que não sai. E, cara, essa questão, essa vozinha dentro da gente que às vezes fala, cara, não tá perfeito. Não é isso. Hum, não vai dar bom. Tipo, por que você vai fazer? Ah, eu faço amanhã, eu faço melhor. Sabe? Ah, eu Essa vai. sempre. Faço amanhã. Amanhã vou dormir, aí eu faço. Aí você tem sempre outros compromissos e outras coisas, e você vai deixando pra depois, pra depois, pra depois. E a parada faz. Pode ser, tipo, eu tenho que estar 100% presente naquele momento pra. Eu sou muito dessas de, tipo, eu tenho que estar 100% presente naquele momento e eu tenho que viver aquele momento pra aquilo acontecer. Porque se eu tiver, tipo, dispersada ou dividida, eu sei que eu não vou viver nenhum momento 100%. Então, quando eu tô 100% engajada em algo, tipo, eu tô presente, corpo presente, mente presente, coração presente. Eu acho que o negócio flui muito mais e eu paro com aquela questão de, tipo, será que vai dar certo? Ah, mas tem muita coisa pra fazer, mas tem muita coisa pra fazer. Não, é tipo, eu e a Amanda, a gente dá louca. Vamos lançar 2 podcasts por semana. Sim, é assim. KKKK. É assim. É, e, tipo, a gente tá gravando hoje, numa sexta-feira, às 10h47 da noite. E a Amanda vai editar assim que a gente acabar de gravar. A gente não sabe que hora a gente vai terminar de gravar. E pra lançar logo, sabe? Se a gente não tomar essa atitude, eu acho que a gente sempre fica, eu vou editar depois, quando der tempo. Essa parada de quando der tempo, que hoje em dia a cultura é tipo, eu nunca tenho tempo pra nada, a gente nunca vai arranjar tempo pros nossos sonhos, de começar a realizar, de começar a acontecer, sabe? Parar de ficar só no campo das ideias. A gente até fez alguma coisa, só que a gente poderia estar fazendo muito mais do que a gente já fez. Sim, e eu acho muito legal que a gente criou um compromisso, né? Agora a gente falou que vai lançar 2 podcasts por semana, então agora a gente realmente não tem pra onde fugir. Mas eu acho muito legal isso, porque a gente vai entrando nesse lugar de. É o primeiro passo, sonhar. Sonhou, tem a estrutura da casa. Tá, agora vamos Uhum. começar a construir. Aí é isso que a Beca falou. Amanhã eu faço. Eu sou uma pessoa que eu sou muito boa em me dar desculpas. E eu me dou desculpas, assim, que eu acho que eu tô convencendo muito a mim mesma. Tipo assim, Adoro. não vou fazer isso hoje porque hoje eu tenho que descansar para dormir, para amanhã acordar cedo e bem disposta. Essa Gente, parada de acordar cedo, que eu amanhã acordo mais cedo e isso faço. é uma mentira tão grande. Porque mesmo se você dormir 16 horas, você não vai querer acordar às 7 da manhã. E se você não precisar por conta de um trabalho que te cobra acordar às 7, você não vai acordar. Então, tipo assim, aí você vai falar assim, eu vou acordar às 10. Quando você vê, são 11. Quando você vê, já é 1 hora da tarde e você não fez nada. E é Então, isso. e é isso. Aí você já perdeu boa parte da sua manhã, então, total. Então, assim, uma coisa que eu aprendi nesse período que eu fiquei um pouco desestimulada, até nas minhas redes sociais, porque eu faço conteúdo para rede social, né? Eu fiquei um pouco desestimulada por conta de achar que meu conteúdo não estava tão bom. E também essa coisa de ficar muito insegura. Procrastinação é isso. O que é procrastinação? É preguiça? Não. Procrastinação é você estar tão insegura do que você precisa fazer que você fica adiando porque E você arranjando acha desculpas. você fica deixando para sua incrível eu do futuro. Minha incrível eu do futuro vai fazer isso. Você já viu um vídeo dessa menina no TikTok? Ela é excelente. Que ela faz, tipo assim, ela fala tipo assim: "Não faça isso hoje, deixe para a sua incrível eu do futuro". Adorei.
Eu acho muito engraçado, porque eu me identifico bastante. E eu fico pensando, quantas obras que eu gosto de acompanhar teriam deixado de existir se as pessoas tivessem tido medo de arriscar tudo? Por exemplo, um exemplo besta. Eu amo assistir Gilmore Girls e eu fico pensando, gente, se a Amy Sherman não tivesse encabeçado esse projeto e feito, eu não teria essa série que eu amo e vejo há anos e anos. Tipo assim, ainda bem que ela não procrastinou. E aí eu fico pensando, o que que eu estou deixando de entregar para pessoas que vão ser muito, assim, vão aproveitar muito o conteúdo que eu posso fazer porque eu estou Sim, procrastinando, sabe? Então eu acho que a procrastinação ela não rouba só de você, mas ela rouba do mundo, das pessoas ao seu redor de conhecer o seu trabalho, porque o seu trabalho não é para você, lindinho e lindinha. O seu trabalho afeta pessoas, principalmente se você trabalha com empreendimentos ou conteúdo digital, o seu trabalho chega em pessoas. você pode E mudar o dia de alguém completamente. exatamente. Gente, quantas vezes eu tava, tipo assim, mal, na merda, completamente, e eu abri o YouTube e tinha um vídeo de uma menina aleatória falando sobre algum assunto aleatório e aquilo mudava a minha perspectiva o resto da minha vida sobre algum assunto. Ou E, simplesmente de entreter, sabe? De deixar o dia mais feliz daquela pessoa. sim, a gente recebe muito no Bloom, na DM, as pessoas agradecendo pelos podcasts, e às vezes a gente pensou em gravar, tipo assim, um podcast que as pessoas amam é o Ele Não Está Tão Afim de Você. As pessoas sempre agradecem por esse episódio. Porque é um episódio realmente que, embora a gente tenha falado muitas coisas engraçadas, ele toca em algumas feridas, né? A gente falou de uma forma leve, algo bem pesado. Exatamente. Só que as pessoas, elas se entretêm, elas são tratadas também, elas veem coisas por outras perspectivas, e eu fico pensando, ainda bem que esse episódio foi pro mundo, ainda bem que esse episódio saiu da nossa cabeça, porque eram papos que eu tinha com a Rebeca inúmeras vezes, e um dia a gente sentou e gravou, e cara, quantas meninas tiveram a perspectiva de relacionamento alterada por conta disso, sabe? Eu Ou se acho que conscientizaram, né? se conscientizaram. E eu acho que isso fica como um patrimônio até pra gente, porque, por exemplo, hoje a gente está muito empolgada e está falando de sonhos e está falando de ter esperança no futuro, mas provavelmente vai ter um dia que a gente não vai estar tão empolgada assim. E é interessante a gente ter registrado momentos como esses. A gente poder voltar no nosso próprio trabalho e falar assim, não, mas olha aqui, é isso aqui que a gente acredita. Então é isso que a gente vai fazer. E essa rede do Bloom, eu acho que o Bloom é uma rede de apoio, né? Eu não vejo como um conteúdo vertical, eu vejo como um conteúdo 360, né? Todo mundo se apoia. Sim, com certeza. Vocês falam coisas pra gente, sugerem temas e a gente traz, e vocês falam, a gente quer podcast, e isso acaba gerando uma rede de apoio muito grande, muito única, e eu acho que isso, assim, dinheiro nenhum no mundo paga. É claro que quando quiserem, pague fazer patrocínio aqui no Blue, a gente vai estar querendo também, porque a gente A tem que gente pagar os aceita boletos, patrocinadores. mas eu Spotify, acho. contrata a gente. Exatamente, mas eu acho que existe uma coisa muito boa em você poder investir a sua vida em fazer a vida das pessoas melhor. E quando você faz um bom trabalho, independente de qual seja, você está melhorando a vida de todo mundo ao seu redor. Sim. Então, sonhar, para mim, também tem a ver com isso. Sabe criar o plano de carreira na sua cabeça? Quando você está numa empresa, tem um plano de carreira, né? Você está numa Uhum. multinacional. Você não precisa estar num emprego formal para você criar um plano de carreira. Você pode criar o plano de carreira da sua vida. Tipo assim, da onde eu quero estar daqui a 5 anos? Por exemplo, eu sempre falo para as minhas amigas, né? A Rebeca já cansou de ouvir isso. Eu quero ir para Paris a qualquer custo e, Vamos. e eu quero viajar para Paris. E agora eu enfiei na minha cabeça que eu sou o Thiago York, que eu vou tirar um ano sabático em algum momento da minha vida, que eu não vou trabalhar. Vai chegar um momento da minha vida que eu vou passar um ano sem trabalhar e vou viver das minhas muitas riquezas. E eu quero passar esse ano sabático na França. Aquelas. Parece absurdo. Talvez Com pra Ratatouille Amanda, lá cantando assim. Leveze. E vou aprender francês, inclusive, nesse tempo. Vibe comer, rezar e amar, mas é só Vai- tipo tirar o ano sabático mesmo. Sem, Exatamente. sem decepção amorosa. Ai, gente, não, chega. Mas pra mim, hoje em dia, isso talvez seja muito fora da minha realidade. Até porque acho que de qualquer pessoa, né, o euro é R$ 7. Mas, para a incrível eu do futuro que não vai procrastinar,
Amém. Vai ser uma realidade possível. Então, eu preciso sonhar, eu preciso me encher desses sonhos. E talvez você diga assim, mas que sonho egoísta, né? Passar um ano sabático na França. Mas, gente, você precisa ter seus sonhos pessoais também. É muito legal a gente ter o sonho de mudar a realidade do país, das pessoas. Eu tenho esses meus sonhos também, que eu quero mudar a minha cidade, o meu país, eu quero deixar uma marca, um legado, alguma coisa boa. Eu tenho esse sonho, mas eu preciso ter meus sonhos pessoais, sabe? Meu sonho de família, pensar um dia quando eu casar, onde é que eu quero passar a lua de mel, Amém, esse tipo de Senhor. coisa. Porque isso também é edificante, sabe? Isso traz esperança para você viver uma vida leve. E é muito gratificante poder sonhar com isso. Eu acho que a minha amizade com a Rebeca, inclusive, a gente é muito pé no chão, mas ao mesmo tempo a gente sonha, assim, com uma capacidade. E a gente é bem maluca. Vamos fazer isso? Vamos! A gente é bem doida, tipo assim. Tipo, uma vez teve uma situação bem engraçada, assim, pequena escala, né, de situação. Não é como se eu tivesse comprado uma passagem para a Europa, mas pequena escala de Um dia. situação. Um dia, a gente queria ir para uma conferência. A gente já tinha comprado ingresso para ir numa conferência em Minas, em Belo Horizonte. E aí tinha uma outra conferência que era tipo uma semana depois dessa que a gente teria, dessa que a gente iria, que era em Brasília. A gente mora no Rio de Janeiro, vamos lá. Uhum. Ficaram de arrumar os ingressos pra gente. E a gente falou assim, mano, vamos comprar passagem de avião, pô. Aí a Rebeca falou, eu tenho um cartão aqui, vamos passar aqui. Compramos a passagem de avião. A A gente rica, né? não sabia onde a gente ia dormir durante 5 dias. Não, amigo, o ingresso a gente tinha, a gente comprou na hora, a gente viu a promoção, a gente Aí, não não, tinha onde ficar. isso. A gente, exatamente, comprou a passagem, a gente tinha o ingresso, mas a gente não sabia onde é que a gente ia ficar, onde é que a gente ia dormir. E a gente, tipo assim, gente, a gente não tem dinheiro pra pagar um hotel, tipo assim, Eu como tenho dinheiro faz pra agora? passagem, ponto. É. Não, é passagem parcelada, tipo assim, foi R$ 300 por passagem de Amiga, a gente volta. achou a passagem muito barata. Foi muito barato, tipo assim, realmente foi um milagre. E aí, tipo assim, a gente não tinha onde ficar. Aí a gente falou assim, mano, vai aparecer um lugar aí, é isso aí. E a gente foi vivendo, aí apareceu uma casa de um fulano X, que a gente ficou com os nossos amigos, e meio que foi isso. Mas, tipo assim, literalmente, a gente sonha nesse nível, tipo assim, vamos, então vamos. Então É meio vamos. assim, um pouco imprudente, sim, mas a gente era jovem. Mas quando você é jovem, você faz esse tipo de coisa. Isso tem anos já. Ai, que triste. Que tristeza, Saudade. né? Saudade de Brasília. Meu olho e minha Saudade de garganta, não. viajar, na real. Saudade de Saudade de viajar. Brasília também. Saudade de até pegar turbulência no avião. Nunca mais Não, recupero. não quero não, obrigada. Passa, passou. Agradecida, passo. Mas, Beca, me fala uma coisa aqui. Ah, Qual que você acha que é o seu maior desafio em não procrastinar? meu maior desafio em não procrastinar. Quando eu procrastino, às vezes eu tô num looping de achar que, tipo, do porquê eu tô fazendo, entendeu? Sabe aquela parada que quando ainda o negócio ainda não engrenou totalmente, você fica naquela, por que eu tô fazendo isso? Será que tá indo pra algum lugar? Será que eu tô investindo minhas energias no lugar certo? Será que eu tô sendo, tipo, a ideia do projeto é muito legal. Por exemplo, o Bloom. O Bloom é muito legal. Será que eu tô sendo a comunicadora que o Bloom precisa? Que eu tô dando um exemplo realmente? Ou eu só tô, tipo, eu tento não ser hipócrita, tá, gente? Tudo aquilo que eu falo aqui, eu quero viver antes de poder falar. Mas eu acho que às vezes entrar nesse looping dentro da minha própria cabeça de tipo, não tá bom. Não tô conseguindo fazer o que eu quero fazer. Aí eu meio que deixo de lado, assim, a minha eu do futuro vai fazer melhor. Minha incrível é do futuro. A minha incrível eu do futuro, isso dá o nome de um livro. Minha incrível eu do futuro. Eu acho que é isso, cara. Às vezes é se olhar e achar que vai falhar, que não vai ser bom o suficiente. Mas a parada é, quando eu dá pra perceber, gente. É impressionante. Por mais que a gente às vezes entre em ciclos de procrastinação, quando a gente pega o negócio pra fazer e se dedica ali, e a gente troca ideia, a gente faz e literalmente faz acontecer, você percebe, cara, eu sou capaz, olha o que eu fiz. Por mais que tenha demorado, e também a gente esquece que às vezes a construção de algo é prática. A gente tem que pegar a prática para poder o negócio fluir mais rápido. Então eu faço a mesma pergunta que você me fez. Cara, pra mim,
Eu acho que é essa sensação de que eu tenho que estar com a minha vida toda perfeita ao mesmo tempo, Uhum. todas as áreas funcionando, para que eu então possa em plenitude fazer o que eu vou fazer. Então, tipo assim, eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade de administrar, às vezes, problemas. É como se a minha vida fosse em pequenos compartimentos, e aí eu tenho minha vida emocional, minha Aham. vida profissional, minha vida espiritual, minha vida. Nanã. E aí eu preciso que tudo esteja muito alinhado para estar funcionando. Eu acho que eu tenho muito essa dificuldade de entender que às vezes a minha vida não vai estar perfeita, mas eu não posso perder o foco do que eu tenho para fazer, entendeu? Eu Uhum. acho que eu sou uma pessoa de muitos extremos, né? Isso é uma coisa que eu tô trabalhando na terapia. Mas eu sou muito 8 ou 80 e não é saudável ser assim, tá, gente? Eu tô avisando para vocês. Equilíbrio, por favor. Equilíbrio é necessário, né? A famosa temperança. Mas é tipo assim, quando eu tô feliz, eu tô muito feliz, e aí eu quero fazer tudo. E aí, quando eu tô triste por uma coisa, eu deixo aquilo invadir o meu ser assim, eu fico literalmente blue, né? Aquela expressão. Você fica devastamente triste. Ou você é E aí, alegria ou você é a ou eu tô tristeza. muito no fundo do poço. Isso não é saudável, né? Porque ninguém é 100% alegre e não pode se ser 100% triste também. Sempre vai ter um lado bom pra você ver. Eu fico uma pessoa muito pessimista quando eu tô triste. Então eu perco, é como se a minha capacidade de criação ela se esvaísse. E Hum? aí tipo assim, eu perco a vontade de sair, de fazer coisas, de sonhar, de ver meus Uhum. projetos. Eu começo a ficar meio minguada. E a terapia tá me ajudando muito com isso. Mas em contrapartida, o meu espiritual também, né? Buscar esse equilíbrio. Acho que principalmente confiança em Deus, porque quando tem uma área na sua vida que não tá boa, você pode entregar isso para Deus e você pode falar: Deus, olha só, eu tô passando por um problema nessa área aqui, é um problema que eu sozinha não consigo resolver, mas eu entrego isso aqui para você e eu peço que o Senhor me dê a paz que excede todo entendimento, porque é uma paz que vai além do racional, né? Paz que excede Sim, todo entendimento é uma paz que vai com além do seu certeza. racional. E aí você recebe isso, toma posse disso, tipo, tá, eu tenho essa paz no meu coração e eu vou trabalhar como se tivesse tudo de boa, porque uma hora vai ficar. E eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que pra gente que tem que acredita em Deus, né? Eu acho que a parte mais prazerosa de tudo é você saber que no meio dos problemas existe um caminho alternativo para você seguir. E Sim. isso é muito bom quando a gente fala de sonho, porque não te tira a capacidade de acreditar que as coisas vão acontecer. Na verdade, acho que te dá mais gás até. Amiga, uma coisa que você falou que eu achei muito legal, esse negócio de, tipo, de todas as áreas da sua vida terem que estar, tipo, organizadas para poder você fazer algo. Às vezes a gente tem a sensação, não tô colocando, tipo, pessoas no geral, de tipo, principalmente por um sonho, eu tenho que estar com a minha vida organizada para eu poder dis- disponibilizar tempo para aquilo que não é minha prioridade, entende? Tipo, sei lá, a gente quer ser influência digital, vamos dar esse exemplo. Aí Uhum. eu quero, tipo, ter um canal no YouTube, eu quero produzir conteúdo. Mas isso não tá me gerando renda. Então o foco, tipo, eu tenho que estar com a minha vida estabilizada financeiramente para eu focar aqui, para eu poder. Sendo que se a gente não começar, nunca vai ter um estágio onde aquilo ali vai estar te rendendo alguma coisa, sabe? Então, eu acho que é o começar por começar, parar dessa mentalidade de ter que estar tudo perfeito, tudo organizado para eu poder realizar tudo muito bem estabilizado e eu estar muito segura para fazer as coisas. Às vezes vai com medo mesmo, vai sem ter todo o equipamento do mundo para ser perfeito. Eu escuto muito alguns youtubers que estão há algum tempo e falando assim, cara, os meus primeiros vídeos são horríveis. Eu não sabia como me comunicar, como me portar na frente da câmera. Eu não tinha um cenário legal, eu não tinha um equipamento legal. E os vídeos são muito ruins. E eu vejo hoje em dia, eu vi como eu cresci como comunicador, como criador de conteúdo. Isso que é legal, sabe? Porque a pessoa persistiu. E ela fez mesmo não sendo o perfeito. Entende? Sim. Cara, uma coisa que eu queria acrescentar, não nessa pergunta, mas eu queria trazer. Eu acho que quando a gente começa a realizar, a gente vai percebendo,
Principalmente a gente que trabalha muito em expor as nossas opiniões, ter algo a dizer. Eu aprendi muito com Bloom e em produção de conteúdo que, tipo, conforme eu fui fazendo, a facilidade de expor aquilo que eu pensava de uma forma coerente foi crescendo, sabe? Eu tinha muito mais facilidade de falar o que eu pensava do que antes, quando eu tinha aquele medo de, tipo, será que minha voz é relevante? Será que eu tenho algo a dizer de verdade? Sendo que todo mundo tem algo a dizer. Todo mundo tem uma perspectiva de mundo. Todo mundo tem uma vivência. Então, essa vergonha de, tipo, será que o que eu tenho para falar é interessante para as pessoas? É relevante? Cara, é sim. Pode mudar a vida de alguém, sabe? E essa neura de, tipo, será que realmente a minha arte ou, sei lá, amigos nossos criaram uma loja de doces que eu achei muito fofo. Galho Doceria, gente, vai lá. Se eles ficassem nessa neura, será que nosso doce é bom? Será que tá bom? Será que tá bom? Não será sempre? Eles nunca teriam começado a fazer e, tipo, estão vendendo todos os docinhos, tão lindos. Docinhos gourmet, gente. E eu acho que essa prática e esse se desafiar, se expor, porque eu acho que às vezes a gente não começa também e procrastina por medo de se expor, sabe? E das pessoas não terem essa aceitação das pessoas por aquilo que a gente está gerando, por aquilo que a gente está fazendo, por aquilo que a gente está criando, é muito ruim, que impede da gente desenvolver habilidades que já estão dentro da gente, que se a gente tem a vontade de realizar e, tipo, a gente tem uma afinidade com aquele lado, de repente a gente já tem uma habilidade boa para aquilo. E às vezes a gente não tem, a gente aprende no meio do caminho. E é isso. Dar a cara a tapa de seguir o seu sonho, de ter a coragem de se recriar, se reinventar, de sair dessa estagnação de tipo, não tô fazendo nada. Eu tô falando muito na perspectiva do meu caso, do caso da Amanda, porque, né, a gente não tem como falar de outras pessoas. Mas dessa parada de tipo, nossa, eu tenho um sonho, quero começar. E nunca começa porque eu não tenho equipamento suficiente, não tenho habilidade suficiente, ou eu tenho medo de me expor. Isso só impede você do começar. O começar, às vezes, não vai ser lindo. Pode ser feio, mas conforme for passando o tempo, vai se tornando lindo, porque você vai aprendendo, você vai amadurecendo. E você vai tornando algo seu, único para as pessoas, sabe? Muito dessa questão da gente conseguir sonhar plenamente tem a ver com a gente entender que vai ser um processo, né? Não é porque eu sonho hoje que algo aconteça que amanhã vai acontecer, mas eu tenho que começar aquele trabalho de formiguinha para tornar o meu sonho real. Eu acho que todo sonho que a gente tem na nossa cabeça é possível de se tornar real, porque Walt Disney diz que se você é capaz de sonhar, você é capaz de realizar. E eu adoro essa Se o frase. Walt Disney disse. Então, se você literalmente consegue olhar para as coisas e pensar, cara, eu quero estar ali um dia, você precisa começar a focar nisso. E uma coisa que a Becca falou que é muito legal é essa parada o meu sonho é o meu extra, né? É a coisa que não é a mais importante. Mas às vezes você precisa tratar isso como se fosse o seu trabalho, como se fosse a coisa mais importante, para você dar literalmente uma prioridade. E é muito difícil. Rola muito disso, tipo, de você literalmente não se mover pela necessidade. É claro, gente, que a gente precisa trabalhar, a gente precisa pagar as contas, mas tenta dividir isso, sabe? Tenta também se mover pelo sonho. Uma vez eu tava vendo uma entrevista do Amém Júnior, eu sou muito fã do Amém Júnior, né? Se você escuta esse podcast e você não sabe disso ainda, você tá atrasado. você tá atrasado. Porque a gente até tem um podcast com a Jéssica, que é casada com o Carlos Amém Júnior. Procura aí. Meu marido é um rockstar. É uma entrevista que o Ulisses deu e ele tava falando sobre ter a banda, sobre ter o Amém Júnior, que é uma banda bem underground, né? Faz uma música muito diferente. Não é a música que agrada a todos os públicos. Aí ele fala assim: chega um momento na sua vida adulta que você vai ter que escolher se você paga uma conta ou você vive o sonho. E eu escutei aquilo e eu falei assim, cara. Mas isso, é bem por aí mesmo, né? Tudo Tipo com assim, equilíbrio, mas é sobre isso. mas é sobre isso. Você não vai conseguir, às vezes, ter uma vida financeira super estável e ao mesmo tempo viver o seu sonho. Mas vai chegar um momento que
cara, as coisas vão se ajeitar, sabe? E a gente não tá indicando você aqui a ficar devendo no Serasa, tá? Não é isso. Em nome de Jesus. A gente Todo não mundo tá. pagando suas contas em dia. Mas a gente tá dizendo, tipo assim, tudo bem se as coisas não estiverem da forma ideal. Mas você precisa, sabe, correr atrás. Eu sou muito do pensamento que a vida é uma só, então você tem que fazer valer a pena. E quando a gente faz valer a pena, eu sinto que mesmo que a gente não chegue exatamente no topo do sonho, você ter vivido tentando, acho que é melhor do que você viver na dúvida do e se? E se eu tivesse tentado? Sabe? E a graça da vida é justamente que você não sabe se você vai conseguir ou não. E acho que esse é o mais legal. Dá medo, mas acho que é a parte mais interessante, porque a gente às vezes pode se surpreender no meio do caminho, enfim, e adquirir tantas outras coisas boas na nossa vida que vão vir dessa caminhada, sabe? Eu vejo hoje como alguns passos de fé que eu dei sozinha muitos anos atrás me Uhum. levaram para lugares que eu nunca ia imaginar. Exemplo, eu fui congregar numa igreja que fica longe da minha casa. Então eu já estava inserida numa igreja, enfim, mas era o meu sonho congregar numa outra igreja. Eu tinha sentido no meu coração que o meu lugar era lá e eu fui sozinha, sem conhecer ninguém. E aí eu conheci a Rebeca, e aí ela virou uma das minhas melhores amigas, e aí eu entrei numa célula que hoje eu sou líder dessa célula, e aí hoje eu sou uma das pessoas que trabalha na área de criação da igreja, e eu faço várias coisas que eu gosto, inclusive um podcast na igreja. Eu fico vendo quantas portas se abriram para mim na minha vida de amizade, de relações, de contato, de viagens, de tantas coisas que eu fiz dos Uhum. últimos 6 anos para cá, porque eu em algum momento dei a doida e falei, gente, eu vou para lá Eu sozinha vou. mesmo. E, cara, como foi bom ter me aventurado. Então, eu acho que esse é o maior ensinamento que eu tive, pelo menos nos últimos anos, é que vale a pena, às vezes, você ir atrás do desconhecido, sabe? Porque você vai se surpreender. Quando eu fui pra lá, eu não imaginava que eu ia fazer tantos amigos, que eu ia viver tantas coisas legais. E hoje, quando eu vivo, eu fico assim, nossa, como é que eu vim parar aqui? Ah, é, eu dei uma de maluca e vim, né? Foi meio que isso. E é claro, assim, né, que eu tive um encorajamento de Deus mesmo para ir, mas, assim, é um exemplo que eu tô dando de como, às vezes, seguir a sua intuição é algo bom, sabe? Sim. Ir atrás do que você acredita, ir atrás de um lugar que você acha que você pertence. Ah, e uma coisa que eu quero comentar. De tipo, a gente tá conversando muito, tipo, de se movimentar, né? De começar a se desafiar, criar coisas novas. Por exemplo, a gente tem a Louca que agora vai lançar 2 podcasts por semana. E amém, a gente que se vire. Mas esse ato de querer criar coisas novas e se desafiar, eu acho que é muito saudável pra gente ir no direcionamento, direção dos nossos sonhos, sabe? De, por exemplo, eu vi o post da Amanda sobre criatividade. Se vocês não viram, vejam. Se ainda tiver no ar também, né? Aquela, cria um destaque, Amanda. Sim, Sim, ela vai. E, tipo, me veio um insight muito de Deus, assim, de começar. Cara, eu tenho vontade de ter minha própria editora, eu tenho vontade de escrever livros. E por que não começar de uma forma pequena, sabe? Não preciso começar sendo uma autora de best-seller, pá, não sei o quê, sabe? Eu posso começar e deu vontade. Ah, por que a gente não escreve um livro de coautoria com vários amigos nossos que são super criativos, são super, tipo, que a gente reconhece o talento e como eles se movem nessa questão de criatividade. E cada um escreve um capítulo e a gente faz algo para acrescentar na vida das pessoas que não se sentem tão criativas ou que vão se identificar, sabe? E daí surgiu essa ideia. Se você ainda tem uma ideia assim de escrever um livro, fala comigo, pode me chamar. Nas redes sociais a gente conversa, eu dou umas dicas. Eu acho que esse ato de começar, de se desafiar em realizar algo novo fora da sua caixinha, fora da sua zona de conforto, também é muito bom, que, tipo, te movimenta, sabe?
E não precisa ser uma coisa extraordinária, pode ser pequenas coisas. Se desafiar aos pouquinhos, que você vai vendo, cara, eu consigo. Nossa, olha o que eu realizei já. Olha como. E você vai vendo a trilha e a escadinha que você vai subindo, que eu acho que é muito saudável, porque acho que essa inércia mata os sonhos. Principalmente nessa época de pandemia que a gente passou e tá finalmente, em nome de Jesus, saindo e vivendo um novo normal pós-pandemia, gerou muita inércia na gente e muitos sonhos ficaram frustrados porque nada saía do papel, sabe? Se você não quer ter sonhos frustrados, se movimente, faça algo, mesmo que seja pequeno, porque você está construindo, você não está fazendo uma coisa pequena, você está construindo uma pequena parte desse sonho, você está se capacitando, ou você está gerando experiência para quando chegar o dia do sonho, você está capacitado para aquilo. Eu concordo muito com isso. Eu acho que o maior caminho para você é o que a gente falou aqui, né? Principalmente mais agora no final. O maior caminho para você não viver uma vida de frustração é você se permitir lutar e correr atrás das coisas que você sonha. E eu sei que Permita-se. Se se lembra? permita. Uhum. Um dos nossos primeiros episódios, se não o primeiro, Desse ano. desse ano. E, cara, como é especial a gente viver isso, sabe? A gente vive em contextos muito diferentes, existem pessoas que, enfim, vivem histórias muito diferentes da nossa, mas essa sua singularidade da sua vivência, da onde você veio, o que você carrega e para qual público você está falando e quanta propriedade você tem para falar para esse público é muito especial. Porque às vezes você tem o sonho de ser um comunicador, ou ser um digital influencer, alguém que vai falar para muitas pessoas e dependendo da sua história, você pode trazer isso como um movimento de não de comparação, mas de identificação, né? Para as pessoas olharem e se identificarem. E então, às vezes, procura dentro de você quais são as ferramentas que você já tem para tornar o seu sonho possível, né? O Bloom, ele veio de... A gente toca em assuntos aqui que são assuntos que antes pra gente eram assuntos que a gente teve que tratar sozinhas ou juntas, e aí quando a gente chegou num bom lugar de pensamento sobre essas questões, a gente resolveu expor aqui. Então, na verdade, o Bloom ele é formado de várias noias que a gente tem na nossa cabeça, que a gente demorou anos para desenrolar. E aí, quando a gente conseguiu chegar num good place, assim, mental, aí a gente falou, que bacana, vamos contar isso para as pessoas então, porque se a gente demorou tanto tempo para descobrir, vai ver a pessoa no episódio de 40 minutos, ela consegue resolver a vida dela. Então, vamos falar. Ou ter uma perspectiva de alguém que já passou por essa fossa que nem ela. Exatamente. E tem muitas coisas, né? A gente falou de corpo, autoestima, do valor da sua voz, do quão é importante você se permitir, de relacionamentos. Então, tem muitos assuntos que rodearam a nossa vida e muitos outros que a gente ainda vai falar, que são aprendizados que a gente viveu ou ainda está vivendo e que faz parte do sonho poder comunicar isso para vocês, sabe? Então, o seu sonho ele é muito válido, principalmente quando ele se comunica com outra pessoa. E normalmente nossos sonhos eles comunicam com outra pessoa. É claro que tem aquele sonho tipo assim, eu quero ser milionária e não fazer nada. Mas no fundo, você tem um sonho Viver com de renda. você no fundo tem um sonho com um propósito, se você buscar entender qual é. É. E isso é muito legal, isso é muito bacana. Eu acho que a maior mensagem que a gente pode deixar aqui é que se você tem um sonho, vale a pena investir nele, vale a pena tentar realizá-lo. Eu tenho um adendo a fazer, sabe? Uma vez eu escutei de um cara muito sábio que ele disse: morto não sonha. Então, se você está vivo, você tem a capacidade de sonhar. Então, sonhe. E outra, idade não é um número que te impede de realizar seus sonhos. Se você tem um sonho de, sei lá, ter seu próprio negócio e você passou anos da sua vida, ou você é muito novo, isso não te impede de, tipo, eu vou lá e correr atrás dos meus sonhos, sabe? Idade não é um fator que vai impedir você de realizar seus sonhos. E é isso, continue sonhando em todas as fases da sua vida. Importantíssimo falar de idade. Ah! Bom, gente, esse foi nosso episódio de hoje. Siga o Bloom no Instagram, bloom.talks.
né, o nosso podcast. E siga também as nossas redes sociais. O meu, @MendesPinheiro. O meu é @Rebeca B de bola Cruz. E é isso. Um beijo. E até o próximo episódio, que ainda essa semana vai sair. Yes! Tchau, tchau. Tchau. Ui, para a gravação. Ui!